A graça e a paz, meus amados. Hoje nós vamos meditar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, queridos. A anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse texto, essa passagem bíblica do livro de Apocalipse, está entre as 7 cartas às igrejas da Ásia. As 7 igrejas que estavam ali localizadas, e essa é a primeira igreja, que é a igreja em Éfeso, na cidade. Essa igreja ela teve pastores importantes, e líderes cristãos importantes que passaram por ela e que ensinaram a respeito do amor. O apóstolo Paulo, que escreve, por exemplo, 1 Coríntios 13, falando de forma tão profunda, tão impactante a respeito dessa graciosa bondade de Deus que se chama amor, ele esteve em Éfeso e ensinou a respeito deste mandamento. Esse mesmo apóstolo que escreve 2 epístolas a um jovem chamado Timóteo, que estava em Éfeso. Esse jovem ratificou, aprofundou mais e mais esse mandamento ali para aqueles irmãos localizados naquela cidade. E o apóstolo do amor, ou seja, João, o amigo mais chegado com o irmão de Cristo, que dentro da leitura conservadora nós entendemos que foi o escritor do livro de Apocalipse, ele também passou pelaquela cidade. Esse João que, por exemplo, na primeira epístola dele, fala que Deus é amor, que quem não ama não conhece a Deus. Esse também passou por ali, cuidando dos irmãos ali e ajudando mais e mais eles a compreenderem a respeito desse amor maravilhoso. Onésimo, o escravo da epístola a Filemão, aquele que foi alcançado pela graça através da vida do apóstolo Paulo e do seu ministério, que voltou-se para a casa do seu senhor Filemão com uma carta de pedido de reconciliação e que se reconciliou, se tornou provavelmente, bispo em Éfeso. Onésimo também passou por aquela localidade, ou até estava, ensinando a respeito do amor de Deus. Só que a carta agora é um diagnóstico, dizendo que aquela comunidade estava adoecendo, porque estava deixando a lua de mel, ou de desejar esse relacionamento profundo. E aí, tanto que no verso 7 vai dizer, vocês têm uma promessa de desfrutar do paraíso, de se alimentar da árvore da vida, ou seja, de Jesus Cristo.
Tem uma promessa de uma lua de mel plena com Deus. Aonde você vai ver Ele face a face. Aonde você vai poder desfrutar sem a dificuldade e a interrupção por causa do pecado. Então Ele vai lembrá-los que vale a pena amar a Deus. Só que Ele vai dar um diagnóstico. Eles não estavam adulterando, não estavam traindo Deus. Tanto que eles vão ser elogiados a respeito deles não serem coniventes com a obra dos nicolaítas. Nicolau, aquele diácono que foi separado lá em Atos 6, existe uma leitura de que esse foi deixando disseminar algumas doutrinas estranhas, aí se tornou a obra dos nicolaítas. É como se fosse o que a gente usa no jargão, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é a obra dos nicolaítas. Ou seja, um amor misturado, que aí eu amo a Deus e amo também a mamon, amo ao dinheiro. Eles são elogiados dizendo, eu sei que vocês não são adúlteros, que vocês não adulteraram a essência do amor a Deus. A única questão é que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, aquela motivação, aquela paixão, aquele desejo, aquela entrega, aquele voltar-se plenamente para Deus. Como que nós descobrimos isso? Nós precisamos lembrar do nosso labor, da nossa perseverança. Lembra quando você se converteu? Que você gastava tanto tempo lendo a Bíblia, que você passava horas e horas de joelhos, ou entoando cânticos, fazia até vigília sozinho. Quanto tempo você não faz isso? Lembra quando você se encontrou com Cristo e você declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E você abraçou aquela promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí com o tempo você foi simplesmente esmorecendo. E aí hoje você nem liga mais. Lembra quando você iniciou? E lá no seu trabalho você testemunhava, você tomava cuidado para, de alguma forma, não dar mau testemunho, impossibilidade nenhuma, sabe? Você tinha um zelo, porque você estava preocupado em testemunhar o amor de Deus, mesmo sem palavras. E aí com o tempo você foi deixando entrar o jeitinho brasileiro, e aí foi, e hoje você nem liga mais. Sabe quando você começou o ministério? E aí você não tinha nem salário. E aí você falou, não importa, eu tô aqui para servir. Não importa. Eu sei que o obreiro é digno de um salário, mas não importa. O meu patrão se chama Deus. Isso ainda arde no seu coração? Essas práticas ainda são verdades dentro de você, regadas pelo Santo Espírito, ou simplesmente são esquecidas? Não são mais reais. Não são mais verdadeiras. Sabe quando que a gente perde o primeiro amor? É quando a gente não acha mais graça na graça de Deus. Quando você quis conquistar uma pessoa amada, você passava horas com ela, você não via o tempo passar. As piadas sem graça você ria sozinho, porque você queria fazer aquela pessoa se sentir bem, estar feliz.
e você valorizava ela. Você não é infiel, mas deixou de achar graça na graça. Você deixou de desejar a lua de mel espiritual com Deus. De conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor que excede o entendimento, que ultrapassa a nossa compreensão. Você não fica mais constrangido por causa do amor de Cristo. Você não mais compartilha que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você perdeu o primeiro amor. Você não traiu o seu Deus, mas você não se entrega como se entregava. Uma vez eu ouvi uma história e eu gosto de compartilhar. A respeito de um pregador que, ao fazer o apelo para alguém se entregar a Deus, entra um homem na igreja se arrastando porque não tinha as duas pernas. E aí chega até o altar, olha para o pregador e pergunta: Deus aceita um homem pela metade? O pregador pensa e responde: Deus aceita. Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. O convite para a igreja de Éfeso, para os irmãos daquela localidade, o convite para mim e para você. Lembra do primeiro amor. Se arrepende por não estar mais se entregando como você se entregava. Corpo, alma e espírito. Volte a amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e entendimento. Porque Deus está com saudade. Saudade de passarmos tempos a sós com Ele. Entra no quarto, fecha a porta. Teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Um beijo no seu coração. Fique na paz e com essa meditação.